esqueci da gente falar hoje sobre boa fé. Não é? A gente fala tanto de boa fé e se esquece que boa fé é considerada uma virtude. Mas não uma virtude canônica, mas uma virtude daquele que é fiel a si mesmo, àquilo que ele acredita, a seus princípios. Da mesma maneira que você tem boa fé, você tem má fé, que não é uma virtude. Então vamos lá. O que é boa fé? O que é uma pessoa agir de boa fé? Ela não tem consciência de que está fazendo algo que não deveria fazer. Por quê? Porque ela, mesmo ferindo alguma forma de ética, algum princípio do bem comum, ela é fiel àquilo que ela acredita que é verdadeiro. Ela tem uma adesão total àquilo que é verdadeiro. Tanto que a boa-fé objetiva, juridicamente, pode agravar ou suavizar a pena, a sentença que um juiz dê. Mas, sob o ponto de vista subjetivo, a pessoa de boa-fé, não é que ela é tola, mas ela é alguém que, sendo fiel a si mesma, àquilo que ela acredita, aos seus princípios, aos seus códigos de conduta, geralmente são pessoas muito rígidas, que seguem de uma maneira literal livros sagrados, religiões, ordens. Essas pessoas, elas não pensam nem por um momento de que, exercendo essa chamada boa-fé, ela pode ferir alguém. Para elas é importante falar, dar sua opinião de boa fé. Ora, vamos imaginar um nazista de boa fé, que é um sujeito que acreditou no pensamento do Hitler. Ele viu que a Alemanha estava enriquecendo, que a Alemanha que estava destroçada depois da Primeira Grande Guerra, que ela não tinha o que comer, a Alemanha estava de joelhos perante a Europa, desemprego por toda parte. De repente começou a ter emprego, começou a entrar dinheiro, eles começaram a ter comida na mesa, sem falar na propaganda maciça que Hitler fazia nas escolas, formatando cabeças para que se transformassem em jovens nazistas e homens e mulheres nazistas, né? Esse sujeito podia ser nazista de boa fé, mas ele não deixava de ser nazista porque era de boa fé. Tanto que muitos deles deixaram de ser quando viram que ele começou a criar exceções e a matar não só judeus, mas negros, ciganos, homossexuais. Quando eles viram os campos de concentração acontecendo, aí eles deixaram de ser nazistas. Por quê? Porque eram pessoas de boa fé. Aqueles que não eram de boa fé, eram de má fé, continuaram sendo e propagando e agindo de maneira infame em nome de uma ideologia que pretendia a higienização do mundo, como ele dizia. Olha que coisa mais doida. Higienização seria deixar só a raça ariana. Coisa de gente desequilibrada e de muito má fé. Portanto, é importante que a gente tome muito cuidado quando diz assim, não, fulano, ela não agiu de má fé.
ela agiu de boa fé. Ou seja, ela não tinha a intenção de ferir. Mas cuidado, porque a boa fé, entre aspas, ela também é movida por uma necessidade de formatar a vida. Ou seja, dentro dos meus cânones, dos códigos, dos meus padrões de crença, é de boa fé. Se sai daquilo, é passível de ser de má fé. Então, cuidado para não ser, em nome da boa fé, alguém que compartimenta a si mesmo, ou seja, o lugar da razão, o lugar da emoção, o lugar do sentimento, o lugar da ação, em caixinhas, como se fosse uma cômoda com várias gavetas. Então essas pessoas não intercomunicam, não deixam que essas gavetas se abram ao mesmo tempo e se intercomuniquem. Portanto, em nome de boa fé, você pode praticar inclusive crimes graves. Você fica um portão aberto de par em par para ser enganado, ludibriado. Então, de repente, você vira um inocente útil, manipulado por determinado grupo ideológico, ou econômico, ou político, ou determinado grupo religioso. Boa fé é ser fiel a você mesmo, mas não a ponto de não filtrar para perceber se você está realmente em conexão com a verdade ou com uma pseudo-verdade.